O que a maioria das pessoas não está querendo enxergar. E a maioria das pessoas também não está enxergando porque está vendo o que a velha mídia quer que você veja. A velha mídia está gostando disso tudo. Afinal de contas, a gente está falando de crise, de cortina de fumaça. A gente está falando de algo que gera engajamento, que gera visualizações, de algo que a velha mídia vai estar ali o tempo todo colocando atenção. Enquanto isso, as pautas extremamente importantes que a gente deveria estar discutindo estão sendo jogadas para escanteio. Então a velha mídia ela tem um papel fundamental em fazer essa história virar um circo. Hoje só se fala nisso. A velha mídia está em festa, a turma da esquerda também está em festa, tem gente inclusive da própria direita também querendo ver o circo pegar fogo, desnecessariamente isso. Mas quando você vê isso acontecendo, você precisa ficar muito antenado, porque toda vez que a esquerda, a velha mídia, se deliciam com algum assunto que envolve principalmente a direita, a gente precisa desconfiar e muito. E muito. Não estou falando para a gente deixar de abordar esse tema. Não, a gente está abordando aqui, inclusive. Mas a gente precisa desconfiar quando armam um circo em torno disso. Por quê? Porque na política, meus amigos, tudo que parece não é exatamente o que aparenta ser. Eu vou repetir isso aqui, é importante. Tudo que parece não é exatamente o que aparenta ser. Hoje eu vou te mostrar porque eu acredito que praticamente todos os caminhos que saem, inclusive dessa história, Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, dessa polêmica, para mim, fortalece mais do que enfraquece a candidatura da direita. Por isso que eu estou falando, calma, vamos baixar um pouco a poeira. Eu sei que parece controverso nesse momento. Eu sei que muita gente está falando, isso não faz sentido. Deixa eu trazer aqui o vídeo da Michele. Eu não vou reagir ao vídeo da Michele, tá? Porque acho que todo mundo já viu, né? A galera que me acompanha aqui, com certeza todo mundo já viu. Se você não viu, depois quando finalizar aqui o nosso bate-papo, você vai lá, entra aqui no YouTube e pesquisa. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse foi o vídeo, meus amigos, que tá chamando bastante atenção, né? Esse foi o vídeo que começou aí, na realidade começou antes. Na realidade mesmo, a Michele e o Flávio Bolsonaro sempre tiveram alguns atritos. Não é de hoje, mas deixa eu te contextualizar o que aconteceu para quem está chegando agora. Inclusive na live de segunda-feira tem gente falando, não, José, peraí, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo. Vamos lá, se você não está em Nárnia, se você não está em Marte, na semana passada, a Michele publicou justamente esse vídeo aqui, nas redes sociais, um vídeo aí de quase 30 minutos de discurso. Ela disse que se sentiu desrespeitada pelo enteado, né, o senador Flávio Bolsonaro, como eu disse, né, por conta daquela questão lá do Ceará, depois de uma divergência sobre uma liderança do PL com o Ciro Gomes, do Ceará, ela disse que se sentiu apunhalada. Esse vídeo, meus amigos, gerou mais de 10 milhões de menções em apenas 4 horas. Isso aqui a gente está falando de resultado de Copa do Mundo em um vídeo, no vídeo da Michele. E toda vez que um assunto ele explode do tamanho que esse daqui explodiu nas redes sociais, você precisa parar e se perguntar, bom, quem ganhou a pauta aqui? A esquerda ganhou essa pauta? É uma vitória para a esquerda? Não. O Lula ganhou essa pauta? Não. O Lula não ganhou pauta nenhuma. Agora, a direita ganhou essa pauta? Sim. Por quê? Porque ocupou o centro do debate político do nosso país inteiro durante uma semana. A gente está falando aqui de uma mulher, da Michele, que falou em nome de valores, em nome de coerência, em nome de projeto. O Flávio também foi que saiu muito bem dessa história também, porque ele deu uma resposta ali para a Michele, que foi uma resposta muito boa, né? Uma resposta pacífica, um posicionamento pacífico, diferentemente do que muita gente está fazendo, né? Principalmente a galera da direita aí que está chamando a Michele de traíra. Eu entendo a pessoa ficar chateada, faz parte. Né? Muita gente chamando aí a Michele de traíra, sendo que ela ainda é a esposa do Bolsonaro. Isso tudo ganhou uma enorme repercussão. Você está acompanhando isso, né? Para você, isso soa como uma crise
Ou isso soa como presença? Eu estou perguntando isso aqui porque daqui a pouco eu vou te perguntar novamente lá na frente. Então, meus amigos, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai começar a corrida eleitoral, logo depois da Copa. Eu sei que alguns aqui no chat estão dizendo que isso aqui parece mais crise, isso soa mais como crise. Outros vão falar que isso aqui soa mais como presença, que é algo importante. A galera tá falando mais de valores, né? Porque é só o que é falado nesse vídeo aqui da Michelle Bolsonaro. Por que eu faço essa pergunta? Porque esse vídeo da Michelle, meu amigo, mas nem de longe foi um vídeo feito na base do amadorismo, na base do improviso. Esse foi um vídeo totalmente construído, palavra por palavra, elemento por elemento. Cada elemento, cara, daquele vídeo, daquele cenário, desse cenário que você está vendo aqui, ó, ele tem uma função. Cada detalhe foi milimetricamente pensado. Você pode discordar do timing, você pode discordar de várias coisas. Mas esse vídeo ele foi muito bem produzido. A comunicação desse vídeo foi muito bem produzida. A mensagem que a Michelle colocou aqui, ela não falou nada demais, na minha opinião. Mas foi uma mensagem que chama muita atenção. Tá vendo aqui? Esses elementos aqui. Vamos lá, presta atenção nessa imagem, porque ela comunica, essa imagem aqui, ó, que você tá vendo, ela comunica antes mesmo da Michelle sequer abrir a boca. Vamos dar uma olhada na mesa dela? Preste atenção na mesa dela aí. Você tá vendo alguns elementos interessantes nessa mesa? Vamos lá, primeiramente, o que tem aqui nessa mesa? Vou pegar um lápis aqui pra gente colocar. Aqui, ó, primeiramente tem esse elemento aqui, ó. Você tá vendo? Isso aqui é uma estrela de Davi. Tá? É uma estrela de Davi. Se você não conhece, é um símbolo judaico. É um símbolo, além de ser judaico, cara, é muito utilizado também pelo meio evangélico, que representa a relação entre Deus com o homem. É como se fosse uma proteção divina. Se você vir o símbolo da estrela de Davi, é isso aqui, ó. É um triângulo para baixo, que é a relação de Deus com o homem, e um triângulo para cima, que é a relação do homem com Deus. Então, esse aqui é o primeiro símbolo. É um símbolo de relação com Deus. É um símbolo de proteção divina. Agora, olhando do lado da estrela de Davi, tem uma mão ali, né? E muita gente acha que é alguma coisa relacionada a satanismo, né? É um gesto aquilo ali. O que significa esse gesto aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Esse gesto aqui, ele não tem nada a ver com satanismo não, tá? Fica tranquilo. Essa mão aqui, tá vendo, ó? Esse daqui é um gesto que significa eu te amo em libras, que é a linguagem americana de sinais. São dois elementos que estão ali do lado dela, que já está dizendo ali muita coisa antes mesmo dela abrir a boca. E está dizendo o seguinte: eu vou falar agora, tudo que eu vou falar agora vem da minha fé e vem do amor de Deus para comigo e do amor meu para com Deus. É exatamente isso aqui que ela está comunicando. Isso aqui é comunicação. Isso aqui é totalmente intencional. Não é uma ponta solta. Agora, dá uma olhada na camisa dela. Aqui poucas pessoas perceberam o que tem na camisa dela ali. Você consegue ler o que está ali? Eu vou ler para você. Na camisa dela tem algumas frases. Tá aqui, ó. Alegria, amor, paz, tá vendo? Domínio próprio e um monte de frutinha aqui, ó. O que isso significa? Amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, benignidade, longanimidade. Isso aqui está em Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22 explica justamente isso. São os frutos do Espírito Santo, que são justamente o que está escrito ali na camisa dela. Tá vendo? São algumas frases e são justamente os frutos do Espírito. Então ela está vestindo uma mensagem antes do discurso,
antes de falar uma palavra. Ela está comunicando que, na realidade, ela está andando em espírito. E para quem é evangélico, eu sou de berço evangélico, conheço muito bem, vai entender muito bem o que significa andar em espírito. Eu sou cristão também, então eu sei muito bem o que isso significa. Tem a parede atrás dela também. Tá vendo lá a parede atrás dela? Tem alguns diplomas, ó, diploma, medalhas, diplomas, diploma. Tá vendo? Diploma. Tá vendo? Vários diplomas. Você acha que isso aqui é solto? Não é. Tem algumas decorações ali. Ela está construindo aqui uma imagem de autoridade. Ela está dizendo que, olha só, eu tenho a credencial para falar o que eu vou falar agora e eu preciso ser respeitada. Né? Então é isso que ela está dizendo com esses monte de diploma aí na parede. E tem uma mensagem nessa imagem, eu acho que ninguém percebeu. A maioria das pessoas não percebeu um outro elemento que tem nessa imagem que chama muita atenção. Você sabe qual que é? Alguns vão falar que é o copo. Alguns vão falar, sei lá, que é esse cordão aqui em volta. Para mim, o elemento principal é isso aqui, ó. A caneta que está na mão dela. É uma caneta Bic. Bom, para quem é bolsonarista, deveria saber muito bem o que significa aí uma caneta Bic. Era justamente a caneta que o Bolsonaro usava na presidência para assinar decreto, para assinar uma portaria ou qualquer tipo de documento. Ele podia usar uma caneta cara, mas ele usava a caneta Bic. De, sei lá, quanto custa uma caneta dessa? R$1, R$2? O que significa uma caneta Bic? Essa caneta Bic significa... Esse é um símbolo também. É um símbolo de humildade. É o símbolo de Projeto Bolsonaro. É um símbolo que foi, inclusive, o símbolo do mandato do Bolsonaro. Então, ela está com a caneta Bic na mão e ela está dizendo que eu falo em nome daquele projeto. Eu falo em nome do meu marido. Você está entendendo que nenhum desses elementos está ali por acaso? Esse cenário, ele está totalmente montado, ele foi pensado, ele foi planejado, ele foi totalmente construído. Agora, você acha que a Michelle Bolsonaro realmente sentou na frente de uma câmera, com o cenário montado, com a camisa escolhida, com a caneta Bic na mão, a estrela de Davi ali, né, quase 30 minutos de discurso estruturado, com teleprompter, ela publicou esse vídeo sozinha, sem contar para ninguém, sem ter alguém pesado ali, ó, chancelando esse discurso dela? Você acha realmente que ela faria um movimento desse tamanho do nada, sem o aval de alguém muito importante nesse processo? Uma coisa é certa, nesse nível de produção, nesse nível de simbolismo, de construção retórica, cara, isso aqui não acontece sem uma equipe por trás, sem uma estratégia, sem uma liderança por trás. Qual que é o nome mais importante que ela poderia ter dado aí, né, que poderia estar do lado dela nessa decisão, hein? Você já sabe quem é? Eu sei que tem muita gente que vai dizer que é a Damares. Que a Damares e ela são amigas, tem muita gente que não gosta da Damares. Será que é a Damares mesmo? O fato, meus amigos, é que, inclusive nesse discurso aqui, ela utilizou o nome do Bolsonaro. Ela falou do projeto do marido, ela falou justamente do Bolsonaro, dos valores, dos pilares, dos princípios. A caneta Bic é uma referência direta ao marido dela.